Eu acabei de escrever um artigo sobre essa pressão que o Lula está sofrendo, né, nos últimos meses. A impressão que me dá, amigos, é que nesses 6 anos, desde o impeachment da Dilma até a eleição do Bolsonaro, nesse período, o país foi capturado pelas aves de rapina, né? Tudo está dominado. O legislativo levou parte do orçamento, né, com as emendas do orçamento. Você tem aí o Banco Central, né, que foi entregue a chave, né, do banco ao pessoal do mercado financeiro, que, por várias vertentes, vão sugando as riquezas do país, né? E a gente vê a pressão que a mídia corporativa faz para que tudo continue como está. Eles entrando de sola nos recursos e nas riquezas do país. Basta ver também as privatizações, como estão sendo feitas a toque de caixa, nos estados e também nos períodos do Temer e do Bolsonaro, e como elas são feitas de maneira, no mínimo, duvidosas na questão ética, na questão desses contratos, né? E a pressão aumentou muito, e esse mercado não tem limites. Foi especulando com dólar, e dane-se o real, dane-se a economia do país. O que interessa é preservar os grandes lucros desses bancos, dos rentistas, dessas empresas de comunicação. Aliás, algumas até que têm aí, né, benesses do governo, né, como a desoneração da Folha, né, e que nunca explicaram para onde vai esse dinheiro, né? E o presidente Lula, ao ouvir os economistas, certamente deve ter ocorrido aí um acordo, porque eu tenho a impressão que esses ataques do presidente Lula não foram em vão. A população do Brasil, acho que está muito antenada no que o presidente Lula falou, pelo menos parte dela. Parte dela hoje sabe que existe uma pessoa no Banco Central que não é ligada à política econômica do presidente eleito, do compromisso que ele teve com a população. E joga contra o tempo todo. Jogou contra o tempo todo e está se desgastando. Ele sai de férias no momento em que ele percebe que ele está no centro da fogueira. Olha, tudo que o presidente diz é verdade, mas eu não sei aonde ele quer chegar, né? Com isso eu queria dizer exatamente os resultados, né? Quanto mais ele subir ao tom, mais o mercado subir a aposta no dólar e contra o governo dele, contra o real, etc, etc. E foi exatamente isso que disseram os economistas lá na casa do Haddad, no sábado, na sexta-feira à noite, depois daquelas visitas que o presidente fez lá em São Paulo, Fernando Henrique, Emílio Carta, quem foi mesmo, Chomsky, e tal. Eles disseram, presidente, você está certo. Lembrando, estavam lá economistas de fora do governo, como o nosso Peluso, estava lá o Galípolo, né, diretor de política monetária do Banco Central. E o que eles disseram, presidente, tudo que você está dizendo é verdade. Como também todo esse discurso que você acabou de fazer é correto, né? Como seu artigo é correto. Mas exatamente por esse ser, como diz um interlocutor meu, a figura importante do Partido dos Trabalhadores, este é um governo emparedado, de um lado pelo Congresso, de outro pela mídia, de outro pelo mercado. Tem um interlocutor que repete sempre para mim, lembre-se. Exatamente por isso, né, o desafio da habilidade é muito grande, né? Exatamente por isso, o governo tem que saber navegar dentro, assim, sabe, desviar-se dessas paredes, desse emparedamento e tal. Houve a conversa lá em São Paulo, nesse sentido. Olha, presidente, eu conversei com um economista, tá? Se o senhor continuar, né, assim, tensionando, embora esteja correta, etc. e tal, né, o seu governo pagará o preço, a sua popularidade, né? O dólar cada vez mais alto, teve ontem o paroxismo aí de bater em 5,70, né? O dólar cada vez mais alto vai gerar inflação, que vai gerar impopularidade, né? E ao invés de obter os resultados a favor dos mais pobres, o senhor vai dar inflação aos pobres. Mas o Lula continuou falando, segunda e terça ele falou, atacou o Campos Neto, atacou o mercado, continuou dizendo as verdades necessárias, né? Assim, necessárias não, as verdades que ele vinha dizendo. Acho que teve um ponto aí, acho que, sim, talvez ele tenha perdido um timing, um momento, né? O Haddad falou ontem, né, em corrigir a comunicação, tá? E hoje, muito cedo, o Haddad, depois de tudo que eu vi ontem, o nervosismo de ontem, hoje o Haddad foi muito cedo ao Palácio da Alvorada conversar com o presidente, eles estiveram a sós, tá?
essa não foi a tal reunião que só agora está acontecendo, aquela reunião que a gente comentava ontem, que o Lula disse lá na Bahia, amanhã vou ter uma reunião para a gente ver o que pode ser feito, e ao passo que o Haddad dizia em Brasília, a reunião tem agenda exclusivamente fiscal. O Lula falava que era para tratar do dólar, eles que era para tratar do fiscal. Na verdade, é para tratar do fiscal. O que está reunido agora, nesse momento, é a junta orçamentária do governo, que envolve o Haddad, a Tebet, o Rui Costa do Gabinete Civil, a Esther Dweck, outros ministros. Eles estão, nesse momento, discutindo o fiscal, as questões de gastos, como é possível fazer algum corte, algum ajustamento para que o arcabouço seja cumprido, né? Então, eu entendo que de sábado houve, assim, o presidente deve ter refletido sobre o que ouviu, mas ele manteve o tom elevado, segunda e terça, e acho que hoje ele teve uma conversa com o Haddad que foi importante e que fortalece o Haddad, que o mercado acompanhou muito essa ideia de o Haddad influindo sobre o presidente no sentido de obter uma inflexão do seu discurso. Aí, o que aconteceu ali? Depois desse vídeo que você exibiu, Florestan, né, em que ele fala do plano safra, e no final fala que responsabilidade não é uma palavra, é um compromisso do governo, quando ele ia saindo, tem aquele costume velho da imprensa que a gente cercar o presidente ali perto da saída, que vai ali para o bastidor do salão, e diz, fala aqui sobre o dólar, presidente, o dólar ontem e tal. Ele falou, não, eu acabei de lançar um programa importante, 475 bilhões e tal, você não me faz uma pergunta sobre o programa que eu acabei de lançar, querem falar sobre o dólar? Hoje eu não quero falar de dólar, hoje eu estou falando de comida, né? E emendou um discurso dizendo o seguinte, sobre nenhum governante nesse país tem mais experiência do que eu, que só gaguejei, né? Melhor dizer, ele é o terceiro mais com mandato maior, né? Não é isso. A experiência, só 2 governantes acumularam mais experiência administrativa do que eu. Dom Pedro II, né, com seu reinado há 50 anos, e Getúlio Vargas. Tá? E então, com essa autoridade, eu posso dizer para vocês, eu não jogo dinheiro fora, vou repetir, responsabilidade fiscal para mim não é palavra, é compromisso. Aí repetiu todo esse discurso, esse vídeo correu muito também hoje no mercado, e a coisa terminou com o dólar recuando quase 2%. Eu não sei se é uma bandeira branca, porque não acabou aqui hoje, né? Claro que não acabou aqui hoje. Hoje foram palavras, né? O Haddad deu uma declaração há pouco, que alguém perguntou e tal, ele falou assim, como eu digo, gente, comunicação bem feita resolve tudo. Quando o presidente fala que não joga dinheiro fora, responsabilidade fiscal é compromisso, etc., etc., haverá o segundo momento de cobrança, ou seja, é claro que eles querem pôr o presidente de joelhos para fazer uma agenda neoliberal, corta-gás, etc., etc., etc. O que o governo quer fazer? Buscar dar uma resposta que não sacrifique os mais pobres, vai procurar um jeito de dar fazer aí algumas medidas nessa linha.